Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago, eu sou professor de História, sou pedagogo. Eu já tenho um projetinho aí há algum tempo, faz um bom tempo, aliás, que eu tenho o costume de registrar nas minhas redes sociais os livros que eu leio, né? Então, na medida que eu vou lendo, eu vou publicando ali no meu Facebook, no meu Instagram, faço um pequeno comentário do livro, como uma forma de registro e como uma forma de incentivar para que outras pessoas, caso se interessem aí, que comecem a ler também essas obras que eu posto. Aí, com a pandemia aí, a gente acabou se familiarizando um pouquinho mais com os recursos tecnológicos. Eu sempre tive vontade de, além de postar os nomes dos livros, comentar sobre esses livros, mesmo que rapidamente, superficialmente, mas falar um pouco sobre esses livros para que isso desperte aí o interesse, a curiosidade, para que outras pessoas se interessem aí por esse vasto conhecimento que nós temos acumulado dentro dos livros. Eu sou um leitor voraz, eu leio uma grande quantidade de livros por ano, eu já tenho esse hábito já há muito tempo, né? Tenho uma coleção muito grande de livros. Agora, de uns anos para cá, eu não compro mais livro porque estava ficando inviável os lugares para guardar, para arquivar tudo isso. E eu me habituei muito bem em fazer leituras através do celular ou do tablet, do computador, enfim. Eu me adaptei muito bem com o formato e-book, né? Os chamados livros digitais. Então eu resolvi fazer esse canal no YouTube e, na medida do possível, eu vou comentar livros que eu já li, livros que eu estou lendo atualmente, né? E fazer uma breve explanação aí sobre o tema. Então, para começar, eu escolhi esse livro, Eram os Deuses Astronautas, né? É uma pergunta que o autor faz. Eram os deuses astronautas? Esse livro é um clássico dos anos 60. Ele foi escrito em 1968 por um autor suíço chamado Erich von Däniken. Ele não é o primeiro, mas ele é certamente o cara que popularizou essa ideia, essa teoria, não uma teoria científica nos moldes do que nós conhecemos como ciência ocidental, não é isso, não é uma ciência nesse modelo, mas é uma teoria interessantíssima e que tem milhões de adeptos pelo mundo inteiro, né? Então é uma coisa que vale a pena a gente parar, pensar, analisar e ver até que ponto isso pode ser verdade ou não. Aí é da escolha de cada um. O interessante é o seguinte, basicamente essa teoria ela vai afirmar ela afirma o quê? Que na verdade que a mitologia dos povos antigos, dos celtas, dos nórdicos, dos babilônios, dos sumérios, dos judeus, árabes, gregos, enfim, que toda mitologia que procura mostrar em suas histórias que o ser humano, que nós aqui na Terra, em algum momento da nossa história, tivemos contatos com os deuses ou com Deus, enfim, dê lá o nome que você achar melhor. Na verdade, essa teoria aqui dos deuses astronautas, ela diz que esses seres não eram deuses, mas sim seres de outros planetas, extraterrestres. Mas, Tiago, como é que o cara chega numa teoria dessa, dizendo que a Terra já foi visitada em algum momento de sua história por seres extraterrestres? O Erich von Däniken, ele não é o primeiro cara que levanta essa teoria. Existem outros escritores e pesquisadores, porque isso é uma coisa que precisa ficar muito clara para vocês. O Erich von Däniken, ele é um escritor, mas ele fez uma vasta pesquisa histórica, arqueológica, antropológica, para ele poder elaborar essa teoria dos deuses astronautas, dos deuses extraterrestres, tá? Não é uma coisa que ele simplesmente acordou, idealizou e escreveu. Como que esse cara fez isso? Ele e os outros, né, que o precederam.
Existem muitos registros na história da humanidade, muitos registros da chamada Antiguidade, sobre as primeiras civilizações que habitaram o nosso território, né, o nosso planeta. Em especial, que é o caso desse livro, que ele dá muita ênfase, sobre a civilização sumeriana. Existiu uma civilização muito antiga, que estaria mais ou menos onde hoje fica o Oriente Médio, a região do Iraque, do Irã, mais ou menos ali naquela região, tá? Que hoje nós conhecemos como Iraque, Irã, enfim, região ali do rio Tigre, Eufrates e tal. Mais ou menos naquela região existiu uma civilização dos Sumérios, que foi um povo que registrou muito bem a sua história. E eles registraram a sua história em pedras, em placas de argila. E, para a nossa felicidade, essas placas de argila, escritas pelos sumerianos, desenhadas pelos sumerianos, essas placas de argila elas foram encontradas no século XIX, século XX, através de escavações e de pesquisas naquela região, né? E a partir da tradução dessas placas, então, aí que vem a questão do Erich von Däniken, né? Erich von Däniken. A partir, então, das pesquisas e a partir da descoberta dessas placas, ele começa a ver similaridades entre o que está escrito nas placas, o que está desenhado nas placas, com seres de outros planetas. E ele levanta então a hipótese de que em algum momento da nossa história humana nós fomos visitados por seres de planetas altamente evoluídos, e esses seres então trouxeram para o ser humano da Terra, para o homem primitivo aqui da Terra, a sua tecnologia, o seu conhecimento, a sua maneira de viver. E como eles eram seres que estavam num processo de evolução muito mais adiantado do que o nosso, os seres humanos, os terrestres, então, classificaram que esses seres, na verdade, eram deuses. E aí, então, vai surgir toda a mitologia que conta a história dos deuses aí nos mais diferentes pontos do planeta Terra. Para quem é defensor dessa teoria dos deuses astronautas, não eram deuses coisa nenhuma. Eram simplesmente, modo de dizer, eram simplesmente seres de outras dimensões, seres de outras galáxias, seres de outros planetas, que trouxeram aqui para o planeta Terra uma nova forma de vida e que, em contato com a população terrestre, se desenvolveu ali naquela região do Oriente Médio. Depois a mitologia egípcia também traz muitas características de que talvez os deuses egípcios eram também astronautas, enfim, se eram os mesmos que vieram na Suméria ou se eram outros, aí é uma série de discussões que tem sobre isso. Mas basicamente esse livro trata sobre essas questões. Então ele vai, capítulo por capítulo, mostrando, a partir da sua pesquisa, que há fortes elementos que caracterizam a visita dos seres extraterrestres no nosso planeta. E ele faz a todo momento essa pergunta no livro. Então, aquilo que nós conhecemos por deuses, eram deuses ou eram seres de outras civilizações? Se você ver a capa aqui que eu coloquei, ao fundo tem uma placa de argila, né? Uma foto de uma placa de argila. Essas placas estão preservadas, tá? Espalhadas aí nos principais museus aí que cuidam dessa parte. Se você vê ali, você tem um ser ali deitado com uma espécie de um capacete, luva, uma roupa um tanto diferente de tudo aquilo que a gente já observou nos povos antigos. E aí aqui na frente nós temos o quê? Nós temos um astronauta aí do século XX deitado na mesma posição da placa de argila, e há uma semelhança realmente muito grande ali entre os dois modelos aí das fotos, tanto o modelo que está
na placa de argila como o modelo aqui do século XX. Então tem dezenas, centenas de placas como essas, e alguns eu já vi bastante, eu já pesquisei bastante sobre isso. No próprio livro o autor traz, né, algumas reproduções dessas placas sumerianas, e mesmo depois de outras civilizações também que vieram depois da Suméria. Realmente existem alguns desenhos feitos aí por esses povos que realmente lembra muito o formato de naves espaciais, foguetes, roupas, trajes que nós estamos acostumados a ver agora no século XX pelos astronautas da NASA. Então, assim, gente, é um livro fascinante, é uma teoria fascinante, né? Existem, como eu falei, milhares de pessoas ao redor do mundo que afirmam e que estudam e que se dedicam uma vida inteira a descobrir mais coisas sobre essa teoria. Então, aí fica do entendimento de cada um, fica do gosto de cada um, mas eu acho que é um livro que vale muito a pena vocês lerem, porque assim, eu dei 2 ou 3 aí exemplos, mas ele vai trazer uma série de coisas que realmente coloca aí uma pulguinha na cabeça da gente e faz a gente ficar se perguntando se eram os deuses astronautas? Não sei. Até mais, pessoal. Obrigado. Em breve eu vou fazer mais um vídeo, tá bom? Obrigado.